Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de 100 videoaulas inteiramente gratuitas. Desta vez em parceria com o colega Manuel Jailton, colega com quem eu tenho uma longa parceria. Eu revendo todos os cursos do colega Jailton. O colega Jailton é um dos autores mais renomeados e conhecidos na área de videoaulas, principalmente de programação. Ele desenvolveu um método de ensino próprio muito respeitado, muito conhecido, e ele gentilmente cedeu para que eu trouxesse aqui para vocês essa série de 100 videoaulas sobre PHP. Tá? Vocês encontram mais sobre o nosso trabalho no meu site, juliobatiste.com.br, onde tem todos os livros de minha autoria, além de muito conteúdo gratuito. São mais de 5.000 tutoriais gratuitos na área de informática, português, matemática, e tem também a loja virtual, onde eu vendo somente produtos selecionados, livros, e-books, videoaulas e cursos online, e incluindo todos os cursos online do colega Jailton. E no site do colega Jailton vocês encontram também muitas videoaulas gratuitas e também as formações completas, sempre atualizadas. Ele está sempre lançando coisa nova. Esta é uma série de 100 videoaulas sobre programação PHP para iniciantes. Aprenda na prática. Ela é perfeita para quem está precisando aprender os fundamentos do PHP e não sabe por onde começar. Está perdido, indo num site, indo no outro, pegando tutorial aqui e ali e está perdido. Não precisa mais ficar perdido. Me acompanhe nessa série de 100 videoaulas que você vai ter um bom pontapé inicial sobre o PHP. Tem muito mais sobre PHP do que a gente vai poder passar nessa série de 100 videoaulas. Mas já é um bom início para você sair do não sei nada, estou perdido, para, já sei como funciona o PHP e consigo fazer algumas coisas. Essa série é baseada numa versão um pouquinho mais antiga do PHP, mas não invalida em nada tudo que você vai aprender aqui. Você vai poder aplicar nas versões mais recentes. Se você precisar realmente agora dominar do básico ao profissional do PHP, precisar de um curso completo, aprender inclusive a criação de lojas virtuais, sistemas responsivos, sites completos, portais completos, aí eu recomendo este curso aqui, a Universidade do PHP, de autoria do colega Jailton. São mais de 1.500 aulas, 1.500 lições, totalizando mais de 150 horas de videoaulas. É a Universidade do PHP, formação completa em PHP, do básico à criação de sistemas profissionais e completos, incluindo uma loja virtual completa com integração com o PagSeguro, tudo passo a passo. Se você quiser saber mais e quiser aproveitar e comprar e se inscrever nesse curso com um super desconto, acesse esse link aqui que nós criamos uma promoção exclusiva para você que nos acompanha aqui através do YouTube. Lembrando sempre que vocês podem utilizar a área de comentários abaixo do vídeo como se fosse um fórum de discussão, né? Você pode usar os comentários para deixar uma dúvida, para responder uma dúvida deixada por outro usuário, pode deixar seus elogios, suas sugestões, enfim. O uso dos comentários é importante para a gente criar uma comunidade de aprendizado em torno do assunto do vídeo. É a maneira de nós interagirmos, eu como produtor de conteúdo, vocês assistindo meu conteúdo e deixando suas sugestões, críticas, elogios, etc. Então conto com os comentários de vocês. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se. Qual a vantagem de se inscrever no canal? Primeiro, que é gratuito. E segundo, que se você é inscrito no canal, sempre que eu publico um novo vídeo aqui, o próprio YouTube avisa para vocês por e-mail que tem um novo vídeo, qual o assunto do vídeo e o link direto para acessar o vídeo. Então você não precisa se preocupar em ficar vindo no canal toda hora para ver se tem novidade, apesar de eu publicar quase que diariamente. Mas se você quiser ser avisado e se inscrever, me ajuda aí fazendo a sua inscrição, é só clicar e confirmar, não tem custo nenhum. E não esqueça de me ajudar a divulgar, compartilhar esses vídeos. Vocês podem fazer isso aí na descrição do vídeo, tem o link direto de acesso. Pode compartilhar, copiar e colar essa descrição, compartilhar nas redes sociais, Facebook, no Twitter, Google+, né? Adicionar o vídeo a uma lista de execução e assim por diante. Quanto mais vocês me ajudarem na divulgação, quanto mais visualizações e indicações os vídeos tiverem, mais e mais vídeos e lições eu trago aqui para vocês. Valeu? Conto com a ajuda de todos. Comentários, inscrevam-se no canal. E não esqueçam de indicar e compartilhar esse vídeo. Vamos lá então à lição. Valeu!
Muito bem, estamos chegando à nossa lição de número 7 dessa série de 100 videoaulas de PHP para iniciantes. Nesta lição 7, o assunto vai ser operadores. O que são e para que servem operadores? E exemplos práticos e comentados. Eu lembro sempre que esta série de videoaulas ela é de autoria do colega Jailton, que gentilmente cedeu aqui para publicação no nosso canal. Eu tenho uma parceria com o Jailton há mais de 10 anos, eu revendo todos os cursos deles. Embora essas videoaulas sejam baseadas em uma versão um pouco mais antiga do PHP, elas servem como uma excelente introdução ao aprendizado da programação PHP e a maioria dos exemplos se aplica às versões mais atuais. Se você quiser um curso pago, completo, atualizado e prático com mais de 1.500 videoaulas, totalizando 150 horas de videoaulas, uma formação realmente completa, que vai do não sei nada até a criação de sistemas web completo, profissionais, responsivos com o PHP. Fica a dica aqui desse curso Universidade PHP do colega Jailton. Se tiver interesse, acesse esse endereço, lá tem todas as informações. Caso de dúvida, entre em contato comigo. Tem aí na descrição do vídeo o meu e-mail, meus dados de contato. Valeu? Então vamos lá estudar e entender o que são operadores. Um excelente estudo a todos. Vamos falar agora sobre operadores. O que vem a ser os operadores? Aquilo que nós vamos fazer no PHP, com certeza estaremos trabalhando com um dos muitos operadores que existem. Os operadores informam ao PHP quais as operações devem ser executadas com os valores recebidos, como por exemplo, atribuir um valor a uma variável, realizar operações aritméticas, soma, subtração, etc. Realizar comparação de valores, testar se um valor é maior ou menor do que o outro. Então vamos estudar os seguintes operadores. Então você observa que os operadores eles vão servir para a maioria das coisas que vamos fazer dentro do PHP. Sempre em um determinado momento nós vamos estar utilizando um ou outro operador. Então nós temos aqui os operadores aritméticos, os operadores binários, os operadores de comparação, operadores de atribuição, operadores lógicos e por último nós vamos ver os operadores de incremento e decremento. Os operadores matemáticos ou aritméticos eles são os mais simples. Os operadores matemáticos são os utilizados para efetuar qualquer operação matemática com dados do tipo numérico. Por exemplo, adição, subtração, divisão. Os símbolos para os operadores matemáticos são. Esses aqui, na verdade, são aqueles operadores da nossa matemática. Quando a gente estudava no nosso colegial, a gente tinha aquelas operações, as 4 operações, mais, menos, multiplicar e dividir. Então, continuam sendo eles. Nós temos aqui, então, o operador para adição é o mais, para subtração é o menos, para multiplicação é o asterisco, para divisão é a barra, e aqui tem um diferente. Se você quer saber o resto da divisão, você pode colocar o sinal de percento. Esse resto da divisão significa, ele é equivalente ao mod em algumas linguagens de programação. Então, se você tem 15 e você quer 15 mod 2, né, você vai dar 1. Por quê? Porque é o resto da divisão. Se você dividir 15 por 2, vai dar 7 e sobra 1. Então, o 15, aí você vai colocar, se você colocar 15% 2, então o resultado vai ser 1, o resto da divisão. Agora vamos ver então os operadores binários. Esses operadores atuam em nível mais baixo, trabalham diretamente com os bits, podem ser utilizados para fazer comparações bit a bit, inverter os bits de um operando, deslocar bits para a direita, ou seja, cada deslocamento para a direita equivale a uma divisão por 2, ou esquerda, cada deslocamento para a esquerda equivale a multiplicar um número por 2. Em alguns casos, é interessante usar operadores binários. Veja aqui a tabela. Então eu tenho aqui duas variáveis, uma variável A e uma variável B, e tenho esse sinalzinho aqui de E comercial, que significa para nós o I.
Então, A e B, aqui o resultado vai dar o quê? Os bits que estão ativos tanto em A quanto em B são ativados. Eu tenho aqui essa barra, que significa o OU. Então, aqui, A barra OU, os bits estão ativos em A ou em B são ativados. Aqui eu tenho um OU exclusivo, os bits que estão ativos em A ou em B, mas não em ambos, são ativados. Ou seja, ou em um ou em outro, nunca nos dois. Aqui eu tenho a negação, os bits que estão ativados em A não são ativados e vice-versa. E aqui eu tenho esse sinal de deslocamento à esquerda. Desloca bits da variável A para a variável B, passos para a esquerda. Cada passo significa multiplicar por 2. E aqui os bits para a direita, desloca os bits de A de B, passos para a direita, significa dividir por 2. Vemos então agora os operadores de comparação. Esses operadores, eles também são chamados de condicionais. Então, são aqueles que executam comparações entre o valor de duas variáveis ou de uma variável e um texto, ou uma variável e um número. Com eles podemos testar, por exemplo, se uma variável possui um valor maior que a outra ou se possui um valor menor que determinado número, ou se o retorno dado pela chamada de uma função é verdadeira ou falsa. Então, veja a tabela. Aqui são duas igualdades. Então, se você quiser saber o seguinte, se você quer comparar se um número é igual a outro, então você não vai colocar a igualdade. Você vai colocar dois sinais de iguais. Se você colocar somente um, você está dizendo que aquele número vai receber o outro e não comparar, né? Em algumas linguagens, você utiliza apenas um operador de igualdade para fazer a comparação. Aqui no PHP não, você usa dois sinais de igualdade. Aqui você está dizendo assim, ó, A igual a B. Então está verificando se o valor de A é igual a B. Se for, retorna true, se não, retorna false. Aqui, nesse segundo exemplo, nós temos 3 operadores de igualdade. Qual é a diferença desse para esse? É que, no primeiro caso, os valores podem, as variáveis têm valores diferentes, são de tipos diferentes. No segundo, vai verificar também se A é igual a B, só que os dois são do mesmo tipo. Esse conceito aqui de 3 igualdades ele foi introduzido no PHP 4. Aqui eu tenho a exclamação e a igualdade. Isso aqui significa diferente. Então, vai verificar se a variável A, o valor da variável A é diferente do valor da variável B. Então, se não são iguais. A mesma coisa você pode fazer utilizando o maior ou menor. Então, maior ou menor, ou tanto faz assim como assim. Existem linguagens como C que utiliza o de cima. O Pascal utiliza o de baixo. Já o PHP utiliza os dois. E aqui eu tenho também um não, um sinal de diferente, só que aqui são para valores não idênticos, né? Então aqui ó, tem uma exclamação e 2 igualdades. Então verdadeiro se A não é igual a B ou eles não são do mesmo tipo. Aqui eu tenho A menor que B, assim eu leio A menor que B, verifica se A é estritamente menor que B. Aqui eu tenho A maior que B, verifica se A é estritamente maior que B. Aqui, se A é menor ou igual a B, verifica se A é menor ou igual a B. E aqui verifica se A é maior ou igual a B. Isso aqui são os operadores de comparação. Você utiliza muito operadores de comparação quando você estiver estudando as estruturas de controle, o se, o case. Então, quando você faz isso, você sempre tem que usar um desses operadores aqui. Aqui agora nós vamos ver os operadores de atribuição. Operadores de atribuição você vai utilizar sempre que você for armazenar um valor dentro de uma variável. E aí você vai atribuir aquele valor para uma variável. O PHP tem várias formas de se fazer isso. Então, a atribuição é o termo utilizado para realizar a colocação de um valor em uma variável. A variável que receberá a atribuição encontra-se sempre do lado esquerdo. Então está aqui, ó. Quem vai receber o valor sempre está do lado esquerdo.
e esta recebe o valor gerado pela expressão o operador que está à direita, está aqui. Além disso, temos diversas variações dos comandos de atribuição que podemos utilizar para facilitar a programação. Então vamos ver a tabela dos operadores de atribuição. Então, se você quer atribuir um valor de uma variável A e quer jogar esse valor dentro de uma variável B, aliás, ao contrário, de uma variável B e quer colocar o valor dentro de uma variável A, então você coloca somente a igualdade. Diferente aqui, ó, aqui, se você quer comparar se dois valores são iguais, você coloca duas igualdades. Aqui você está dizendo assim, ó, verifica se A é igual a B. Aqui não. Aqui você está dizendo A recebe B. Então, se você colocar assim, vamos supor que a variável B tenha 5. Então, se você colocar A recebe B, significa agora que A vai ter o valor de 5. Assim que a gente lê, A recebe B. Aqui, você equivale a você dizer assim, que A recebe o valor de A mais o valor de B. Vamos supor que a variável A e essa variável A vai ter esse valor para todos os valores que nós vamos utilizar agora. Vamos supor que essa variável A tem um valor 10. Se você utilizar e a variável B tem um valor 5. Então, como que seria utilizar esse tipo de operação, de atribuição? Então, seria você dizer o seguinte, se você colocasse assim, A mais igual B, então, essa variável agora, A, vai valer 5. Por quê? Porque equivale a você dizer que a variável A vai receber o valor que tem em A, que no nosso caso é 5, mais o valor que tem em B. Então, vai dar 15. Então, ele pega e armazena. Você tanto pode colocar assim, como colocar assim. No caso assim, você economiza código. Mas se você colocar dessa forma, também está certo. Dá o mesmo resultado. Aqui, você vai dizer o seguinte, equivale a você pegar o valor que está dentro da variável A e subtrair do valor que está dentro da variável B. O valor da variável A é quanto? Variável A é 10 no nosso caso. E a variável B é 5. Então, 10 menos 5 daria 5. Logo, você atribuindo esse valor aqui, no nosso caso, o resultado ia dar 5. Aqui equivale a você colocar assim, a variável A vai receber a variável A vezes a variável B. No caso, seria 10 vezes 5, daria 50. Aqui é diferente. Aqui agora você trabalha com concatenação. Aqui geralmente você trabalha com valores strings e não com valores numéricos. Geralmente você trabalha assim. Então, no nosso caso aqui, se você quer concatenar, equivale a você pegar o que tem na variável A, no caso é 5, 10, e concatena com o que tem na variável B, que no caso é 5. Então, esse valor ia dar 105, mas 105 seria uma string e não seria um valor numérico, seria um string. Ele concatenou os dois resultados. Então, geralmente você utiliza essa operação aqui para strings, porque é strings que você vai concatenar. Como o PHP faz essa conversão automática, ele já vai fazer isso para você. Aqui eu tenho o sinal de %, igualdade. Então, nós vimos agora há pouco, olha, que o %, está aqui. Nós vimos que o %, ele vai trazer para nós o resto da divisão. Então, se ele vai trazer o resto da divisão, aqui equivale a dizer o seguinte, se a variável A, que é 10, e você quer colocar assim, % igual a variável B, então, isso aqui vai dizer assim, A %B. Logo, o valor da variável A, nesse caso, ia ficar igual a 0. Por quê? Porque a variável A tem 10 e a variável B tem 5. E 10 dividido por 5 dá 0. Então, o resto da divisão equivale a 0. Logo, o valor da variável A ia ser igual a 5. Então, esses foram os operadores de atribuição. Vamos ver agora os operadores lógicos. Algumas pessoas se confundem muito nesses operadores lógicos. A função dos operadores lógicos, eles só tem duas. Eles retornam ou verdadeiro ou falso, ou true ou false. Somente isso que eles podem retornar. Então, quais são esses operadores lógicos? Temos o AND, que corresponde ao I.
O valor lógico ficaria A AND B, aqui ó, A e B. Aqui eu teria o OR, A OR B. Eu teria o SHOW, que é um OU exclusivo, ou A ou B, ou um ou outro, nunca os dois. E aqui eu teria a negação, que seria o não. Então, não há. Aqui eu teria também, quando você coloca os dois sinais os dois i comerciais, os dois é comercial, então também equivale a um i. Existe linguagem que utiliza o i, assim, e assim, e assim, e existem linguagens que possuem esse aqui, somente esse. O PHP também engloba os dois. Então aqui quando eu coloco A e B, então esse comercial significa A e B. Aqui significa A ou B. E como é que eu sei quais são os valores que eles vão retornar? Seguinte, para que você entenda os operadores lógicos, você tem que conhecer a tabela verdade. Se você não conhecer a tabela verdade, você não vai saber como trabalhar com esses operadores lógicos. Existe uma lógica, uma regra para isso. Então vamos fazer aqui as comparações. Vamos considerar um valor A, uma variável A e uma variável B. Aí nós colocamos aqui a tabela verdade. Aqui nós temos apenas dois valores para compararmos, mas você pode ter mais de um, mais de dois. Você pode ter quantos você quiser, dependendo da condição do seu programa, daquilo que você está fazendo. Então eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso. Então veja só, vamos então fazer a comparação utilizando os operadores lógicos, usando para isso o i. Então eu digo assim, se eu tenho uma variável A, verdadeiro, e uma variável B, verdadeiro, eu leio assim, verdadeiro e verdadeiro, a resposta é verdadeiro. Se eu tiver verdadeiro e falso, o resultado vai dar falso. Aqui são as minhas primícias e aqui é o meu resultado. Se eu tiver falso e verdadeiro, o resultado vai dar falso. Se eu tiver falso e falso, o resultado é falso. Então vamos concluir o operador lógico i. Para que o operador lógico i seja verdadeiro, ou seja, para que o retorno dele seja verdadeiro, é obrigatório que todas as primícias sejam verdadeiras. Se uma das primícias forem falsa, então o resultado para o operador i torna-se falso. Então, de novo, para que o operador lógico i seja verdadeiro, é obrigatório que todas as primícias sejam verdadeiras. Se uma das primícias for falsa, se eu tiver 10 primícias e só uma for falsa, então toda a sequência se torna falsa. Vamos comparar isso aqui como dirigir um carro. Para você dirigir um carro, você tem que ser maior do que 18 anos, e você também tem que ter uma habilitação. Então, se um guarda pega você é maior de 18 anos, mas você não tem habilitação, então você não vai dirigir. E lógico, para você tirar a habilitação, já tem que ser maior do que 18 anos. Mas vamos considerar assim. Então, quer dizer, para você dirigir um carro, você tem que ter as duas coisas. Se uma delas não acontecer, você não está apto para isso. O operador lógico OU é diferente. Então, eu tenho verdadeiro e verdadeiro, ou verdadeiro. Aqui eu leio OU. É como se eu poderia também colocar esse OU aqui. Verdadeiro ou verdadeiro, retorna para mim verdadeiro. Verdadeiro ou falso, retorna verdadeiro. Falso ou verdadeiro, retorna verdadeiro. Falso ou falso, retorna falso. Enquanto que no operador lógico i, para que a sentença seja verdadeira, é obrigatório que todas as primícias sejam verdadeiras. No operador lógico ou, para que a sentença torne-se verdadeira, basta que um valor seja verdadeiro. Então, se eu tiver apenas um valor verdadeiro, então para o operador O, toda a sentença torna-se verdadeira. Para que o operador OU torne-se falso, é obrigatório que todas as primícias sejam falsas. Aqui eu tenho a negação.
Então, se eu tenho um A que é verdadeiro, um não A é falso. Um A que é verdadeiro, um não A é falso. Um A que é falso, um não A é verdadeiro. Um A que é falso, um não A é verdadeiro. Então, esses são os operadores lógicos. Você tem que conhecer isso aqui, praticar essa tabela verdade, porque você vai utilizar muito isso aqui. E aqui, assim, nós ainda temos então os operadores de incremento e decremento. Então vamos entender isso aqui. Aqui eu tenho mais, variável A. Isso aqui eu chamo de pré-incremento. Vamos ver então, vamos supor que eu estou retornando esse valor. Digamos que o valor de A, inicialmente, quando eu criei a minha variável lá, eu coloquei o valor de A como sendo 10, continuando sendo 10. Esse é o valor de A, é 10. E aí, o comando seguinte, eu vou ter uma dessas operações aqui, e o próximo comando é imprimir o valor de A. Então, vamos ver então. O pré-incremento, se você coloca mais A, ele incrementa A em 1 e então retorna o valor de A. Então, se você colocar mais A e mandar imprimir, o meu resultado vai ser 11. Porque ele incrementa primeiro e depois ele retorna. Então, ele incrementa A em 1 e depois retorna o valor. O valor já foi incrementado. Então, se eu tinha 10, agora mais A vai ser igual a 11. Agora, se eu tiver A mais, ele retorna A e então incrementa de 1. Ou seja, se eu for imprimir esse valor, o valor, na primeira impressão, vai ser igual a A, no caso 10. Da próxima vez que eu for utilizar ele, aí ele já vai valer 11. Mas ele primeiro retorna e depois ele incrementa. O menos AA decrementa em 1 e então retorna A. No caso, ele retornaria 9, ele imprimiria 9, porque ele já decrementou. E o A menos, ele retorna 10. Na próxima vez que você for utilizá-lo, aí ele já vai valer 9. Então, esses são os operadores de incremento e decremento. Então, aqui nós estudamos os operadores que vão servir para o nosso dia a dia. Considerando que nós vamos fazer muitas operações, estaremos sempre utilizando eles, e se for necessário, a gente volta aqui nessa aula para explicar para você. Os operadores, estudamos então os operadores matemáticos ou aritméticos, os operadores binários, os operadores de comparação, os operadores de atribuição e os operadores lógicos e os operadores de incremento e decremento. Então, espero você na próxima aula. Bem, agora nós vamos fazer alguns exemplos práticos da teoria que nós acabamos de estudar sobre operadores para fixarmos esse assunto. Então, nós vamos começar primeiramente com os operadores matemáticos. Eu vou salvar aqui esse arquivo. Nós estamos no 6, então agora vai ser o x7.php. Tirar isso aqui, deixar isso aqui assim. Então eu tenho aqui, primeiro operador vai ser o operador de adição. Então eu tenho um valor de A, um valor de B e um valor de C. Então para eu fazer, eu vou criar aqui uma variável C e vou dizer que C vai receber A mais B. Aqui eu vou dar um print. C. Salvar. Aqui no localhost. Parece que agora é o 7, né? Vamos ver aqui então. Não, é o 7. Esperava-se vírgula. Ah, faltou bem aqui um ponto. Sempre a gente se enrola com a besteirinha. Então tá aí, ó. Então veja que imprimimos 33. Por quê? Porque A é 12 e B é 21. Então vimos aqui os operadores
de soma, né? Agora vamos ver o de subtração. É fácil demais isso aqui. Mesma coisa, vai dar menos 9. 20, vou colocar aqui para ficar a conta redonda, para a gente não ter que usar muita cabeça para não doer. Ó, agora fica mais fácil a gente fazer a conta. Então 10 menos 20 dá menos 10. Próximo vai ser o operador de divisão, de multiplicação. Deu 200. Então eu tenho esse por esse, observa que deu 200. E o próximo vai ser o operador de divisão, que deu 0,5. Então está aqui, adição, multiplicação, subtração, multiplicação e divisão. Vamos então agora ver o resto. Vou pegar aqui e vou colocar o percento. Nesse caso aqui não pode ficar assim. Por quê? Porque tem que ser sempre o maior sobre o menor. No caso aqui, ó, eu vou pegar 50 e vou dividir por 20. A resposta tem que dar 10. Exatamente 10. Por quê? Porque o percento ele vai retornar o resto da divisão. Se eu pegar 50 e dividir por 20, vai dar 40. 40 e sobra 10. Logo, o resultado é igual a 10. Então, aqui vimos os operadores aritméticos. O próximo operador vai ser o operador de comparação. Então, aqui nós temos os operadores de comparação. Eu vou deixar esses operadores de comparação por último. Tá? Vamos passar, então, agora para os operadores de atribuição, né? Então, vamos lá. Operador de atribuição. Esse primeiro nós já, inclusive, estamos utilizando. Ó. No momento que a gente diz que uma variável A recebe uma variável B, isso aqui a gente já está, inclusive, utilizando. Aqui eu estou dizendo que A recebe 50, B recebe 20 e C recebe A div B, mod B. Então, está aqui. Agora, nós vamos ver o seguinte. Vamos colocar, dentro da variável A, eu vou colocar assim, A mais igual B. Aqui equivale a dizer que é A mais B. Então, vamos ver como é que fica agora. Aqui vai ficar assim. Tá aí. E aqui eu vou mandar imprimir A. Eu vou mandar aqui imprimir A antes. Daqui um print. Valor. Vou colocar aqui. Valor de A antes. Aqui eu vou dar um BR. E aqui eu vou colocar valor de B depois. Valor de A depois. Aqui eu tenho, então, o valor de A. Aqui, o valor de A vai ser impresso. Depois eu utilizo essa operação aqui. E depois vamos ver o resultado. Vamos lá salvar para ver o que acontece. Então, olha só. O valor de A antes era 50. Por que está dando 70? Ah, porque eu estou mandando printar de novo. O valor de A antes era 50. Está aqui, ó, 50. Aí eu usei o operador A mais. Então, observa que ele pegou o 50 e somou com 20, que deu 70. Então, é isso que ele faz. É a mesma coisa que se eu pegasse o valor de A mais o valor de B. É isso que esse operador faz. Então, está aí como você pode ter percebido. Cadê o PowerPoint? O próximo é o menos. Então, aqui nós vamos colocar menos 30. O valor de A antes era 50. E aí subtraiu 50 menos 20. O valor de A depois ficou 30. O próximo, vezes. Ó, ficou então, né, 10.000, né? E agora o próximo é o concatenado. Então, no momento que eu concateno, tá aí o resultado. Ó, 50, 20. Por que 50, 20? Ele pega o valor de A, que é 50, e o de 20. E junta os dois. Ele concatenou. Ele não somou, não multiplicou nada. Ele concatenou, juntou os dois. Observa que eu fico com uma string 50, 20. O próximo é o percento. E deu 10 também.
Pegou 10, pegou 50, dividiu por 20 e sobrou 10. Então aí nós já vimos os operadores de atribuição. Vamos ver então agora os operadores. Vamos ver aqui os operadores de comparação, para a gente saber como é que utiliza. Para fazer os operadores de comparação, eu vou precisar utilizar aqui uma estrutura de controle. Vou fazer aqui um comentário. Estrutura de controle. Então, a primeira operação é como sinal de igualdade. Então, eu vou colocar if A igual B. Aqui eu vou colocar print verdadeiro, else print, e vou imprimir apenas a palavra false. O que eu estou fazendo aqui? Seguinte, todos os operadores de comparação, eles vão ter que sempre retornar apenas uma operação. Ou é igual, ou é verdadeiro, ou é falso, ou é verdadeiro. Então, comparação vai ser sempre, ou retorna falso, ou retorna verdadeiro. Então, é isso que ele vai acontecer. Se for verdadeiro, vai retornar a palavra verdadeiro. Se for falso, vai retornar a palavra falsa. Então, primeiramente, eu vou verificar se A é igual a B, né? Eu já sei que a resposta tem que dar falso. E deu falso. Se eu colocasse agora aqui A igual a 50, B igual a 50, isso parece bem trivial, né? Mas para que você tenha o contato com as coisas básicas mesmo. Toda a aula para que fique realmente... Agora aqui vamos verificar esse com 3 igualdade. Verdadeiro. Se eu colocar aqui 10, deu falso. Então veja que eu obtive o mesmo resultado colocando igual como não. Agora eu vou colocar assim, ó. Aqui é diferente, né? Vou verificar se A é diferente de B. A resposta aqui tem que dar o quê? Tem que dar verdadeiro, lógico. Por que tem que dar verdadeiro? Porque realmente A é diferente de B. Agora, se A for igual a 50, aí tem que ser falso. Porque não é diferente, é igual, né? O próximo é o diferente mesmo. Vamos utilizar o símbolo de diferente. Vamos ver se ele vai pegar esse valor. Deu falso. Não é diferente. Se eu colocar 10 aqui, aqui tem que dar agora verdadeiro. Deu verdadeiro. O próximo é o diferente com duas igualdades. Você põe um aqui e assim. Verdadeiro. Se eu colocar aqui 50, tem que dar falso, né? Porque não é diferente, ele é igual. O próximo é o menor. Se eu colocar aqui menor, e deu verdadeiro. Quer dizer o seguinte, A é menor do que B? É menor do que B. Agora, A não vai ser menor do que B. Então, resultado falso. Agora, o maior. Resultado verdadeiro. Resultado falso. Próximo. Menor ou igual. Se eu colocar aqui 10. Se eu colocar aqui menor ou igual. Verdadeiro. Próximo. Maior ou igual. Verdadeiro por quê? Porque é igual. Se eu colocar aqui 20. Falso. Certo? Então tá aí. Então esses foram os operadores de comparação. Como você pode ter observado, não tem nenhum mistério neles. Já vimos esse. Já vimos esse. Já vimos os de atribuição. Já vimos os lógicos. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é bem interessante. Ó. Então, aqui assim. Eu vou fazer a seguinte comparação.
Então, primeiramente, nós vamos fazer uma operação utilizando o i. Vou fazer o seguinte, eu vou comparar dois valores. Então, eu falei o seguinte, que no i, para que as duas operações, para que o resultado seja verdadeiro, é obrigatório que todas as primícias sejam verdadeiras. Aqui eu vou criar, no caso, 3 primícias para fazer a comparação. Criar um valor C e vou dar esse valor C, vamos supor, um valor aleatório. Vou colocar aqui é uma string. Certo, uma string chamada de certo. Pronto. Então tá aí. Vou fazer a seguinte comparação. Vou verificar se A é maior ou igual a 10. Observa que A é maior ou igual a 10? É maior ou igual a 10. Ele não é maior, mas é igual. Então, para esse aqui, o resultado é verdadeiro. Aí eu vou colocar I, vou colocar B, se B é menor ou igual a 20. B é menor ou igual a 20 é verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro. O resultado tem que dar verdadeiro. Vamos ver se vai dar verdadeiro. O resultado deu verdadeiro. Se eu colocasse aqui maior, agora aqui, esse aqui é verdadeiro. Na verdade, é só eu tirar o igualdade aqui. Ó. Na verdade, ó, esse aqui é verdadeiro, mas esse aqui é falso. Então, verdadeiro e falso, deu falso. Então, eu já fiz verdadeiro, 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 falso. Então, o resultado deu falso. Ó. Esse é verdadeiro e esse é falso. Resultado falso. Vou fazer agora assim, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, esse aqui agora vai ser verdadeiro e esse aqui agora vai ser falso. Então, aqui é falso, ó, porque A não é maior do que 10, é igual a 10, e B é menor ou igual a 20, é menor ou igual a 20. Então, falso e verdadeiro, o resultado dá o quê? Falso, correto. O próximo, falso e falso. Agora, as duas vão ser falsas. Vou tirar aqui a igualdade. Resultado falso. Então, você observou que para isso aqui dar verdadeiro, é obrigatório que as duas condições sejam verdadeiras. Agora sim, deu verdadeiro. Ó. Quando as duas são verdadeiras, então dá verdadeiro. Então, vimos então a regra do i. Vamos ver a regra do ou. Então, vou primeiro fazer o seguinte. Verdadeiro, aqui no caso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos ver aqui como ficaria. Os dois sendo verdadeiro. Aqui agora é o ou. Então, se é o ou... Opa. Os dois são verdadeiros. O resultado tem que ser verdadeiro. Agora, eu vou colocar o primeiro verdadeiro e o segundo falso. O primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. É só tirar essa igualdade se torna falso. Porque não é menor, é igual. Então, veja que deu verdadeiro. Se eu colocasse aqui um i, ó, aí já ia dar falso. Agora, eu vou fazer o seguinte. O primeiro é falso e o segundo é verdadeiro. O primeiro é falso e o segundo torna-se verdadeiro. Salvando. Resultado é para dar verdadeiro. Exatamente. Se eu colocasse aqui um i, o resultado seria falso. Agora, eu vou colocar falso e falso. Aqui é falso e aqui é falso. O resultado deu falso. Se eu colocasse um i, também ia dar falso. Então, aqui você viu que para o ou ser verdadeiro, basta que uma condição, basta uma condição ser verdadeiro e o a se torna verdadeiro. Muito bem. Agora, se você quiser colocar, negar isso aqui, ó, você pode, inclusive, eu vou só tirar isso aqui, mas você pode trabalhar essas condições. Você pode trabalhar essas condições em conjunto. Aqui eu estou dizendo o seguinte, que B é menor ou igual a 20. Aí, B é igual a 20. B é menor do que 20. Esse resultado é verdadeiro. Aliás, ele é falso.
Se eu colocar bem aqui uma negação, ó, esse resultado é para dar falso. O resultado disso aqui é para dar falso. Mas se eu for executar, ó, vai dar verdadeiro. Por quê? Porque aqui eu fiz uma negação. Daqui para cá é falso. E como eu tenho um não falso, então o não falso faz com que essa sentença torne-se verdadeira. Então, um não falso torna-se verdadeira. Agora vamos juntar aqui para você ver como ficaria. Olha, eu tenho aqui essa primícia aqui, ó. Deixa eu salvar aqui. Isso aqui vai dar verdadeiro. Se eu colocar aqui, essa negação aqui, ó, isso aqui já torna falso. Agora, isso aí é diferente se eu colocar a negação. Aqui eu neguei toda a sentença. Se eu fizer assim, ó, aqui já vai dar outro resultado. Por quê? No caso, não dá outro resultado, por quê? Aqui é verdadeiro. Ó, eu vou tirar isso aqui. E esse resultado fica verdadeiro. Quando eu coloco, esse resultado vira falso. Por quê? Porque aqui, ó, aqui é o ou. Então, o ou, para ser verdadeiro, basta um ser verdadeiro. Sem a negação, isso aqui é verdadeiro. Eu tenho A é maior ou igual a 10? A é maior ou igual a 10. Não é maior, mas é igual. Então, isso aqui é verdadeiro. B é menor ou igual a 20? Não, B é igual a 20. Então, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é verdadeiro, é falso. Então, daria verdadeiro. Só que como eu nego essa sentença aqui, isso aqui torna-se falso. Aí vira falso ou falso, certo? Se eu colocar aqui, significa que eu estou comparando toda a sentença. Assim como eu poderia utilizar assim, ó. Aqui eu tenho essa sentença aqui. E agora, eu vou comparar isso aí com... A gente coloca tudo entre parênteses para ficar mais fácil da gente entender, né? Igual a certo. Observa que aqui eu tenho assim, ó. A é maior ou igual a 10, verdadeiro. Ou B menor ou igual a 5, falso. Verdadeiro com falso dá o quê? Dá verdadeiro. Isso aqui dá verdadeiro, porque é verdadeiro com falso. E C igual a certo, verdadeiro. Então, o resultado final disso aí é para ser verdadeiro. E deu verdadeiro. Então, ele fez toda a comparação. Veja que eu usei agora 3 condições. Se eu colocasse bem aqui um não, eu estou misturando aqui de propósito, agora vai dar falso. Por quê? Porque aqui vira falso, aí aqui eu leio, aqui é verdadeiro. Um não verdadeiro dá falso. Então, fica falso ou falso, resultado falso. Então, tudo isso aqui é falso. Comparado com isso aqui que é verdadeiro, e como eu tenho i, um verdadeiro e falso, resultado falso. Por isso que deu falso. Então, nós esgotamos aqui todas as possibilidades dos operadores lógicos. Então, já vimos os operadores lógicos. Vamos ver agora quem? Vamos ver agora os operadores de incremento, né? E decremento. Então, vamos agora ver esses operadores de incremento e de decremento. O primeiro operador, observa que ele diz o seguinte: ele primeiro incrementa e então retorna o valor. Em outras palavras, se você tiver uma operação e você utilizar esse operador mais o valor da variável, significa o seguinte: primeiro ele incrementa, depois ele realiza a operação. É isso que ele está querendo dizer. Então, primeiro ele incrementa, depois ele realiza a operação. Vamos fazer aqui um exemplo para visualizarmos melhor. Eu vou pegar aqui, vou pegar esse print aqui, esse aqui. Vou pegar o print e vou fazer aqui a seguinte operação. Eu tenho o valor de A e tenho o valor de B. O C, vou criar aqui uma variável chamada C. E vou dizer que o C vai receber a variável A. Aí eu vou colocar mais. E vou colocar assim, ó. No caso aqui eu estou colocando
mais A, né? Então, mais B. Então, vamos verificar qual que vai ser o valor de C. No primeiro caso, vou colocar bem aqui um outro print. E vou colocar o print com asterisco para ficar mais claro. Utilizando mais B. Quando eu coloco, você já sabe que quando eu coloco aspas simples, significa que vai ser impresso exatamente aquilo que está escrito, né? Exatamente aquele valor. Aqui eu vou colocar um print BR. Tá. Então, executando aqui o print, vamos salvar. Então, olha só, utilizando o mais B, o nosso resultado ficou 31. Então, por quê? Ele pegou 10 mais 20. E observa que deu 31. Agora, vamos fazer diferente. Se eu pedir para imprimir o valor de B, olha o resultado que eu vou ter. Ó, o B, ele vale 21. Quer dizer, ele já somou, já incrementou em 1 e fez a operação. Se eu colocasse isso aqui assim, agora vai ficar mais claro assim. Ó, observa que deu 30. Mas o valor de B é 20. Então, no primeiro caso, no primeiro valor, quando eu coloco mais antes, ele incrementa o valor e faz a operação. No segundo caso, ele faz a operação e depois ele incrementa. Então, veja que o B vale 21. Ele vale 21. Só que tinha uma operação aqui, A mais B. 10. 20 mais 10 deu 30. Aqui na operação, eu não senti esse valor incrementado. Se eu colocar aqui, ó, vai dar 31. Lógico que depois que ele incrementa, depois que ele faz a operação, ó, o B continua com o mesmo valor. Então, eu acho que já deu para você entender. Primeiro ele incrementa, depois ele faz a operação. Assim, primeiro ele faz a operação e depois ele incrementa. Quer dizer, na próxima vez que você for utilizar o B, ele vai valer tal valor. Aqui no caso, nós mudamos imprimir o valor de B, é 21. Mas como ele tem uma operação aqui, ele só incrementa depois. A mesma coisa você pode fazer com o menos, ó, que vale 19, mas aqui permanece 20. Ou você poderia vir para cá, ó, colocando para cá. No caso aqui já vai valer, olha aí, 29, certo? Então tá aí, nós já fizemos esses operadores. Acredito que ficou bem claro, né, essa explicação. A última coisa que eu vou comentar não é bem uma operação aqui dessas aí, mas eu vou comentar o seguinte. Se você colocar bem aqui, menos, por exemplo, menos B, quanto é que vale B? B vale 20. Se você colocar aqui menos B, você está querendo dizer o seguinte, que você vai trocar o sinal de B. Então, o resultado ia dar isso aqui, ó. Então, quanto é que vale o valor de B? O valor, aqui nessa operação, né, você vai trocar o valor de B, mas isso é trivial porque você está colocando um sinal de menos, então isso aqui não tem muito significado não. Tipo assim, se você tivesse aqui menos, ó, e você alterasse, ó, observa que você inverteu, né, na operação o sinal de B. Isso aí é trivial. Então, com isso aqui, deixa eu ver se nós encerramos mesmo. Aqui nós já falamos de todos os operadores. Então, aqui nós encerramos a parte prática dos operadores. Fizemos todos eles, um por um, e então espero você na próxima aula. Agradeço por você ter assistido esta videoaula até o final. Essa que é mais uma das lições desta série de 100 videoaulas sobre programação VBA. Lembrando sempre que essas videoaulas foram gentilmente cedidas pelo professor Manuel Jailton, ele que é o autor das videoaulas, e cedeu para que eu divulgasse aqui no canal, para divulgar também o trabalho dele. Tem uma parceria de longa data com o professor Jailton. Lembrando sempre que essas videoaulas elas são para uma versão mais antiga do PHP e tem apenas a parte básica do PHP.
PHP é muito mais amplo, tem muito mais coisa do que a gente vai conseguir cobrir nessas 100 videoaulas. Se você quiser uma formação atualizada, sempre em atualização, que aborda um estudo completo do PHP, usando um método de ensino diferenciado, o método Ágora, desenvolvido pelo professor Jailton, fica aqui a sugestão desse curso, a Universidade do PHP, que é uma formação completa e prática do PHP, do completamente iniciante ao profissional. Atualmente já são mais de 1.500 aulas, com mais de 150 horas de videoaula. E sempre que surgem coisas novas, atualizações, o professor Jailton cria novas aulas e coloca lá dentro do ambiente do curso. Detalhe, o acesso a esse curso é vitalício, ou seja, enquanto você estiver vivo, você pode acessar o curso, sempre vai ter atualizações, vai ter coisa nova. Então realmente é uma oportunidade única. E em parceria com o professor Jailton, eu consegui um desconto de 66% em relação ao preço normal do curso. Tá? O preço normal do curso que qualquer aluno vai pagar se acessar ou pelo meu site diretamente ou pelo site do professor Jailton é acessando através desse link aqui, vocês vão pagar 1/3 do valor normal que pagariam. Tá? Esta é uma formação, gente, muito completa. Ela aborda mesmo desde o início como instalar o que é o PHP, a parte de lógica de programação e vai indo. Toda a parte do lado cliente, HTML5, CSS, até a parte da programação PHP do básico ao avançado, indo até a criação de uma loja virtual completa. Então, vale a pena, deem uma conferida nesse endereço aqui, tá bom? Nesse endereço vocês têm todas as informações, uma descrição completa do que é o curso, a quem se destina a formação PHP, qual o método de ensino utilizado, como é que funciona o acesso, é acesso vitalício, é online, 100% online a formação, o índice completo e detalhado de todos os módulos e das lições de cada módulo. E nesse endereço, 66% de desconto em relação ao preço normal. Você vai pagar 1/3 do preço normal do curso. E ainda você vai poder parcelar em 6 vezes, sem juros, em todos os cartões via PayPal. Tem também uma opção de parcelamento em 12 vezes, com juros de 1,99% ao mês, via PagSeguro, aceita todos os cartões. Então é só acessar esse endereço aqui, que vai ter muita informação, todas as informações sobre o curso lá. Legal? Não esqueçam, se tiver alguma dúvida sobre uma das lições, se souber sugestões, críticas, elogios, usem o campo comentários. Tá? Não esqueça também de se inscrever aqui no canal, tem um botão aí vermelhinho com a letra em branco, inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, é de graça, não custa nada. E a vantagem é que sempre que eu publico uma nova lição, uma nova videoaula aqui no canal do YouTube, automaticamente o próprio YouTube te avisa por e-mail, informando o título da lição e o link direto de acesso, tá legal? E não esqueça de me ajudar na divulgação dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre programação PHP. Se você tiver amigo, colegas, conhecidos que queiram estudar, que precisem estudar PHP, aqui na descrição do vídeo tem uma descrição detalhada, um link de acesso. Então me ajudem nessa divulgação aí. Quanto mais divulgação, mais acesso, mais rapidamente eu disponibilizo novas lições. Estamos combinados então? Valeu, pessoal. Mais uma vez agradeço por terem assistido a lição, aguardem as próximas e um excelente estudo a todos. Fui!